Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aulinha de matemática nessa quinta-feira. Hoje faremos a correção da página 198, que foi a atividade que foi passada na aula de ontem, certo? Localizem aí no livro de vocês e simbora. Primeira questão, diz assim: observe as barras e complete os espaços abaixo, né? Observem aqui que as duas primeiras estão respondidas, né? 1/2 porque está dividido em duas partes, uma está pintada. Então, 2 embaixo, 1 em cima. 2/4 porque está dividido em 4 partes, o total fica embaixo. E os pintados são 2 partes, fica em cima 2. Aí aqui vocês iriam completar, né? Ó. Quem é o denominador? O número que fica embaixo. É a quantidade total de partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está aqui. Quantos dessas 6 estão pintadas? 1, 2, 3. Então, 3 em cima, 6 embaixo. 3/6. Aqui nós temos um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Então, 8 embaixo no denominador. E das 8 partes, 4 estão pintadas. 1, 2, 3, 4. Então, 4 é o meu numerador, 8 é o denominador. E eu leio essa fração 4/8. Na última aqui, nós temos uma figura que está dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes. Então, 10 é o meu denominador, que é o total de partes. Dessas 10 partes, 1, 2, 3, 4, 5 partes estão pintadas. Então, 5 é o meu numerador, que é o total de partes utilizadas, né? Então, eu leio essa fração 5/10, certo? Aí aqui, continuando, o conjunto de frações equivalentes a 1/2, né? Que é a primeira fração aqui, ó. Essas frações, só para vocês observar aqui, ó. Essas frações todas são frações equivalentes, tá? Observem que a quantidade de partes muda de uma para outra, ó. Essa tem 2 partes, essa tem 4, essa tem 6, essa tem 8, essa tem 10. Mas a ideia de quantidade não muda, permanece sempre a mesma. Metade pintada, metade pintada, metade pintada, metade pintada, metade pintada, certo? Então, mudou os numeradores e os denominadores, mudaram. Mas a parte pintada permaneceu a mesma, a metade, certo? Então, elas são frações equivalentes. As frações equivalentes a 1/2, né? Por que 1/2? Porque é a primeira aqui, ó. Então, as frações equivalentes a 1/2 é 2/4, 3/6, 4/8 e 5/10, certo? Segunda fração diz assim: pinte as frações e complete a frase. Na letra A, 9/18. Na figura da letra A aqui, eu tenho um total de 18 partes, ó. É como se fosse uma pizza aqui partida em 18 pedaços. E a letra A manda pintar 9 pedaços. Então, aqui vocês iriam pintar 9 partes das 18, ou seja, a metade do círculo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pintado 9. A cor vocês decidem, né? Pode ser rosa, laranja, vermelho, o que vocês quiserem. 4/8, ó. Esse círculo tem um total de 8 partes. Vocês iriam pintar 4, né? Pode ser assim, pode ser na diagonal, pode ser na vertical, do jeito que vocês quiserem. Pode ser um sim, um não, tanto faz. Sendo que pinte 4 partes, tanto faz a forma que vocês pintar. Letra C, 2/4, um total de 4 partes, vocês iriam pintar 2 partes. E letra C, 2 partes, vocês iriam pintar uma parte, tá? As frações 9/18, 4/8, 2/4 e 1/2 são frações equivalentes. Por que são equivalentes? Porque são frações que expressam a mesma ideia de quantidade, ó. Observem que todas ficaram com a metade pintada, ó. Embora a quantidade de partes delas sejam diferentes, né? Essa aqui está dividida em 18, essa aqui está dividida em 8, essa aqui está dividida em 4 e essa está dividida em 2 partes. Só que todos estão com a metade pintadas, então são frações equivalentes. Terceira questão diz assim: complete 5 frações equivalentes, né? Complete com 5 frações equivalentes. Letra A, é frações equivalentes a 1/3. Ele dá a primeira e a segunda, né? A primeira é multiplicado por 1, ó. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 1, 3. A segunda é multiplicado por 2. 1 vezes 2, 2. 3 vezes 2, 6. Certo? E aqui vocês iriam continuar. Ele multiplicou por 1 e por 2. Vocês iriam multiplicar por 3 agora, ó. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 3, 9. Por 4, 1 vezes 4, 4. 3 vezes 4, 12.
Por 5, 1 vezes 5, 5. 3 vezes 5, 15. Reticência por quê? Porque indica que são infinitas. As frações equivalentes são um terço. Então, coloca reticência aí só para ressaltar. Letra B, as frações equivalentes são um quarto. Ó, no caso aqui, ele não escreve a primeira nem a segunda. Escreve a terceira e o denominador da quarta. Ó, multiplicando por 1, multiplicando 1 quarto por 1, vai dar 1 quarto, né? Multiplicando 1 quarto por 2, 1 vezes 2, 2. 4 vezes 2, 8. No caso, a terceira, que é multiplicado por 3, ele já colocou aqui, ó, né? A quarta, ele colocou o denominador, que é multiplicado por 4, ó. 4 vezes 4, 16. E 1 vezes 4, 4. Por 5, 1 vezes 5 é 5, 4 vezes 5 é 20. Reticência, né? Porque são infinitas. 2 quintos, frações equivalentes a 2 quintos. 2 quintos vezes 1, pessoal, é o próprio 2 quintos, né? 2 quintos vezes 2, 4 décimos, já está aqui. Agora, vezes 3, 2 vezes 3, 6, 5 vezes 3, 15. 2 vezes 4, 8, 5 vezes 4, 20. 2 vezes 5, 10, 5 vezes 5, 25, reticência. Ok? Na página 199, quarta questão, pede para completar as frações, né? Nós temos aqui, ó, respondida 2 terços vezes 1, ó, 2 vezes 1, 2, 3 vezes 1, 3. Aí a gente vai pegar esse 2 terços e vai multiplicar agora por 2, né? Multiplicamos por 1. Agora vamos multiplicar por 2. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Agora vamos multiplicar por 3. 2 terços vezes 3. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. Multiplicamos por 3, agora vamos multiplicar por 4. Ó. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 4, 12. Conjunto de frações equivalentes a 2 terços é, ó, 2 terços, próprio 2 terços, 4 sextos, 6 nonos e 8 dozeavos. Na letra B, a mesma coisa, ó. 3 quartos vezes, começa por 1, né? A gente sempre começa multiplicando por 1. 3 quartos vezes 1, 3 vezes 1, 3. 4 vezes 1, 4. Agora, 3 quartos vezes 2. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. 3 quartos vezes 3. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 3, 12. E 3 quartos vezes 4, ó. 3 vezes 4, 12. 4 vezes 4, 16. Então, eu tenho aqui 12 16avos. E as frações equivalentes a 3 quartos, que é a fração inicial aqui, que ele dá, ó, são o próprio 3 quartos, 6 oitavos, 9 dozeavos, 12 16avos. E reticência, porque são infinitas. Ok? E a última questão aqui da nossa atividade, quinta questão, pede para pensar e responder as perguntas. Letra A. Qual é a fração equivalente a 1 terço que tem denominador 9? Ó, então, vocês iriam colocar 1 terço igual denominador 9, tá? Aí vocês iriam descobrir quem é o 3 aqui de cima. No caso, é o 3, né? Porque o 3 foi multiplicado por 3 para dar 9, certo? O 3 foi multiplicado por 3 para que desse 9. Então, o 1 também foi multiplicar por 3, ó. 1 vezes 3, 3. Letra B. Qual é a fração equivalente a 6 nonos que tem denominador 18? É só colocar 6 nono igual a 18. E a gente vai achar esse numerador aqui, ó. Qual o número que eu multipliquei por 9 que deu 18? Foi por 2, né? 9 vezes 2, 18. Então, também tem que multiplicar 6 vezes 2, que é 12. Então, o número aqui que a gente procurava é o 12. Na letra C, pergunta qual é a fração equivalente a 8 nonos que tem o denominador 45, né, tá, gente? Denominador é o número que fica aí embaixo, aqui, debaixo da barra. Então, 8 nonos é igual a 45. A gente ia achar esse 40 aqui. Primeiro, eu ia ter que ver que número eu multipliquei por 9, que deu 45. Esse número foi o 5, né? 9 vezes 5, 45. Então, o 8 também eu teria que multiplicar por 5, né? Que aí dá 40. 8 vezes 5, 40. E aqui, para encerrar, qual é a fração equivalente a 4 quartos, que tem um denominador 12? Tá, gente? Então, ó, de 4 foi para 12. Que número eu multipliquei por 4 para que desse 12? O 3. Então, eu multiplicaria esse 4 aqui de cima também por 3. 4 vezes 3, 12. Então, eu tenho 12 dozeavos, né? Que é a mesma coisa de 1 inteiro, porque se eu dividir 12 para 12 é 1. Se eu dividir 4 para 4 é 1. Por isso que são frações equivalentes, ok?
Agora nós vamos para a nossa aula de hoje. Nós corrigimos a tarefa da aula passada e vamos iniciar a nossa aula de hoje na página 200 aqui, com o tema frações de um número. Vamos lá. Vamos ver agora frações de um número. Vamos aprender a calcular uma fração de um determinado número. Uma fração qualquer de um determinado número. Um número qualquer. Tá? Temos aqui um exemplo bem simples aqui no livro, para que vocês possam observar. Diz assim, Gabriela tinha 15 maçãs, ela vai dar 1/5 de suas maçãs a Ieda, né, que é amiga dela. Essa é a Gabriela, ela tem 15 maçãs e ela vai dar 1/5 dessas maçãs para essa colega dela aqui. Aí a pergunta é, quantas maçãs Ieda vai ganhar da Gabriela? Então a gente tem que saber quanto é 1/5, a gente tem que saber quanto é 1/5 de 15, né? Então vamos lá, ó. Para resolver essa situação, indicamos assim. A gente divide essa quantidade de maçãs, que são 15, em grupinhos de 3. Por quê? Porque eu tenho que dividir ela em 5 partes, né? Ó, eu vou dividir essas 15 maçãs em 5 partes, porque o denominador está aqui, ó. O denominador é o termo que determina a quantidade de partes que eu vou dividir o total, certo? Então, são 15, eu vou ter que dividir essas 15 em 5 partes. Se eu dividir 15 para 5 partes, cada parte vai ficar com 3, certo? Por isso que está dividido aqui, ó, em 5 grupinhos de 3 maçãs cada um. Ó. 1, 2, 3, 4, 5 grupos, cada grupo com 3 maçãs. E aí vamos para o cálculos, ó, para os cálculos. 1/5 de 15. Eu vou pegar esse 15, tá, gente, para calcular uma fração de número inteiro. Eu vou pegar o total aqui, o número inteiro, eu vou dividir pelo denominador, né, que é o número de baixo, vou dividir, sempre eu vou dividir. Vou dividir 15 para 5, tá aqui, ó, 15 dividido para 5 é 3. E o resultado dessa divisão eu vou multiplicar pelo numerador, tá? Se 15 dividido para 5 é 3, o 3 eu vou multiplicar pelo numerador, que é 1. 3 vezes 1, 3. Então, qual é a quantidade de maçãs que a Ieda vai ganhar? 3. Por quê? Porque 3 representa 1/5 de 15, que é a quantidade que ela vai dar para a Ieda, tá? Observe que é pedido 1/5 das maçãs. Dividindo as maçãs em 5 grupos, né? E pegando um grupo, teremos 3 maçãs. Então, é como se a Gabriela dividisse essas 15 maçãs em 5 grupos e desse um grupo desse para a Ieda, ou seja, 3 maçãs. Certo? Só que a regra para calcular, para fazer o cálculo da fração de um número inteiro é essa. Ó. Pega o número inteiro, divide embaixo pelo denominador e o resultado da divisão multiplica em cima pelo numerador. Beleza? Vou dar aqui mais 2 exemplos bem básicos para vocês de como calcular a fração de um número inteiro, né? Temos aqui 2/3 de 27. Só um exemplo. É como se eu tivesse 27 bombons e fosse dar 2/3 desses bombons para meus irmãos. Só um exemplo, tá? Isso não acontece, é óbvio. Então, eu vou pegar 2/3 dessa quantidade de bombons que eu tenho, que é 27, e vou dividir entre meus irmãos. Com quantos bombons, aí vem a pergunta, quantos bombons eu vou dividir para os meus irmãos, desses 27? Eu tenho que saber quanto é 2/3 de 27. Como é que eu vou fazer isso? Vou pegar aqui o total de bombons que eu tenho, que é 27, vou dividir pelo denominador, tá? Sempre vou fazer esse procedimento. Divide embaixo pelo denominador. Quanto é 27 dividido para 3? É 9. Então, coloca esse 9zinho aqui, ó. E esse 9 aqui, que é o resultado dessa divisão, tu vai multiplicar pelo numerador, tá? Vai ficar 9 vezes 2. 27 dividido para 3 é 9. 9 vezes 2 vai dar o quê? 18. Então, 18 é a quantidade de bombons que eu vou dar dos 27 para dividir entre os meus irmãos. Beleza? Outro exemplo aqui, ó. Por exemplo, como calcular 3/5 de 15. Bem simples esse, né? Que é um total? 15. Pega o total 15, divide embaixo por 5. Quanto é 15 dividido para 5? É 3, tá? 15 dividido para 5 é 3. Pega esse 3 e multiplica em cima pelo numerador, que também é 3.
Então, 3 vezes 3, 9. Então, 3/5 de 15 é 9. Ok, gente? Então, pessoal, essa foi nossa aula de hoje, tá? A gente aprendeu a como calcular a fração de um número natural. Pega o número natural, divide embaixo, o resultado multiplica pelo número de cima e pronto. Acha o resultado. Beleza? Qualquer dúvida, estou disponível lá no PV, tá? Fiquem à vontade. Então é isso. Boa aula. Tenha um ótimo dia e até a próxima. Tchau, tchau.